Web Rádio. Desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 985176385 da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Isso, Ataídes e Marcos Aleixo, amigos ouvintes, eu sou Luiz Gouveia. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que levem à reflexão, que é importante, reflexão sobre a nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde que nós viemos, sabe? Por que nós viemos? E também para onde nós vamos quando sair daqui? Coisas interessantes, porque são interrogações que frequentemente nós ainda nos fazemos porque nós questionamos a nossa existência. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante que se chama respeitando a opinião alheia. Respeitando a opinião alheia, que é muito importante. Isso tudo numa visão clara do Espiritismo. E é importante a gente saber que aqui, nessa casa, a direção da rádio da Escola Marconi, é uma escola aqui de Guarulhos, tradicional, Marconi, que já tem acho que oito filiais, e tem aqui os seus alunos. E os seus alunos, eles participam fazendo programas aqui na rádio. Fizeram um tipo de uma associação com a família Web Rádio, com o Luiz Leite, que é o nosso diretor, e a Escola Marconi está levando os seus alunos essa possibilidade de efetuar programas aqui das mais diversas. A diretora está falando sobre culinária, aluno falando sobre biologia, aluno falando sobre geologia. Olha que coisa muito bom. Falando sobre aspectos gerais da vida. Isso é muito bom, porque está dando a oportunidade dos alunos a trabalharem esse tipo de coisa. E para você falar de qualquer coisa, você precisa pesquisar. E nessas pesquisas também é uma forma de aprendizado, né? Quando a gente pesquisa um assunto. Então, parabéns, Luiz Leite, parabéns, Colégio Marconi, continue assim. E vamos em frente, não é, Marcos Aleixo? Pode ir em frente, estamos aí. Vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Vamos nos manter na nossa consciência que devemos sempre continuar com as precauções, né, de higiene, de cuidados que a saúde nos orienta, porque só se cuidando, só se higienizando é que você evita pegar bactérias, vírus. É um dos pontos que você consegue se precaver. Como no mundo de 8 bilhões de pessoas, tem muitas, né? E é muito fácil proliferar hoje algum vírus, algumas bactérias. Por isso é importante nos
higienizar bem, lavar bem as mãos, evitar algumas questões que possa ser um descuido nosso na questão de higiene, né? Prejudicial para nós e para os outros, né? E sempre para os outros também, né? Quando a gente não está isolado, está convivendo em sociedade, sempre uns e outros podem prejudicar Respingar, o outro. né? Podem respingar. Pode prejudicar o outro. Isso. Né? É ruim, né? Precisa Então, se cuidar, né? Se higienizar. Vamos lá. Vamos em frente, né, Thaís? Então, e agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento e quem começará a responder será Luiz Gouveia, feita pela nossa ouvinte Glória Malheiros Rodrigues, que pergunta o seguinte: ouvindo uma palestra, o orador tocou no assunto comportamental dos moradores de uma casa. Aí ele falou de miasmas. Eu não entendi direito. Poderia me explicar melhor? Luiz Gouveia vai responder a pergunta. Miasmas, Então, o orador falou muito bem. Por quê? Porque isso está ligado aos pensamentos negativos. Aquela casa onde a confusão existe. Marido briga com a mulher bate nos filhos, os filhos não respeitam os pais, aquela bagunça toda, irmão com irmão, aquela confusão toda. E quando fala em miasmas, Kardec, ele cita as influências negativas do nosso pensamento. E aonde nós encontramos isso em Kardec, falando sobre miasmas? Kardec fala sobre miasma exatamente no livro A Gênese, não é? Ele fala dos miasmas no livro A Gênese, quando ele vai falar das qualidades dos fluidos. Que Kardec fala? Ó, capítulo 14, item 16. Ele não fala só no item 16, mas ele continua falando. Mas no item 16 ele começa falando assim, ó. Vamos ler o item 16. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo esse modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou os más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus e os que projetam são, portanto, viciados, ao passo que estes projetam, que esses projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos, são tão puros quanto o comporta o grau da perfeição moral deste. Então, Kardec aqui cita o miasma exatamente isso. Quando o nosso comportamento social, principalmente dentro do nosso lar, ele gera um ambiente tão desagradável que causa um desequilíbrio total. Você vai visitar uma pessoa numa casa dessa, você se sente até meio
mal, não se sente bem. Então, o miasma, ele pega, como se diz, impregna no alimento, na água do filtro, nas coisas em geral. As pessoas não dormem bem, não descansam bem, porque a casa está num clima bem desajustado. O Espiritismo tem uma prática interessante, que se chama o Evangelho no Lar. A pessoa fala, mas o Evangelho no Lar não é coisa de religião, coisa... Não. O Evangelho no Lar, o que significa? Por que o Espiritismo implanta? Porque nessa execução do Evangelho no Lar, qual que é a ideia? É ler um trecho do Evangelho, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que já é coisa onde Jesus, são itens falados por Jesus e dos espíritos que trabalham nesse campo de Jesus. Então, você vai falar um tema desse e vai trazer a imagem de Jesus para esse ambiente doméstico e pedir a Deus, mentalizar Deus, que é aquela energia suprema, para que Ele faça presença na sua casa. Então, o que você vai fazer no Evangelho no Lar? No Evangelho no Lar, ele visa... É como se você estivesse fazendo uma asepsia em todos os fluidos, em todos os miasmas, né? Todas as coisas ruins que existem na sua casa, que possa existir. Então, uma família que costumeiramente tem esse costume de fazer o Evangelho no Lar, ele é acompanhado de bons espíritos. E bons espíritos, eles procuram sempre manter o ambiente o mais sincronizado possível, o mais perfeito possível. O ambiente mental, o ambiente fluídico da casa vai estar mais alinhado com o amor, com o carinho, com aquele clima mais agradável. Então, miasma, pode ter certeza, você vai no capítulo 14, a partir do item 16, quando Kardec fala sobre os fluidos, você vai ler lá, ele discorrendo desse problema do miasma, quando ele impregna negativamente a sua casa. Então, amigo, isso tudo, maus pensamentos, mau comportamento, essa postura errônea que as famílias têm, pode acabar no hospital. Por que no hospital? Porque desarranja órgãos físicos do seu corpo, um pulmão, um estômago, os ossos, alguma coisa às vezes se desagrega e você acaba isso no hospital. Então, amigos, continuem naquilo que eu falei e coloquem suas opiniões. É uma energia contagiante, a energia do miasma, vamos dizer assim, ela é contagiante, porque, como se trata de fluidos, os fluidos atuam em tudo, né? A começar pelo pensamento. Os espíritos, por exemplo, menos bons, menos felizes, como diz, eles atuam pelo pensamento. Então, os fluidos negativos, para eles, é uma alimentação. É uma alimentação. Para eles, é isso que eles querem. Por que é que a discussão, no livro Alma e Coração, tem um capítulo que fala, a discussão é uma coisa que você deve evitar o máximo que você puder. Seja qualquer discussão. Porque quando você abre a discussão, você abriu uma brecha para esses irmãos que ainda estão com pouco entendimento, eles interferirem
Interfere como? Pelo pensamento, pelos próprios fluidos, aí pode criar um miasma daqueles, né? Nessa discussão. Que a própria discussão já cria um miasma, já cria uma energia negativa. Isso é o suficiente para que dê oportunidade a esses irmãos que estão nesse nível, eles influenciarem com muita força, né? E aí é como se jogasse um querosene na fogueira. Vai que vai, né? Esse é o problema. Por isso que seria bom numa discussão, quando um quiser discutir, o outro sereno, vai com serenidade, acalma, porque a tendência aí é ficar por ali mesmo. Depois que passar aquele momento, então vamos conversar, vamos explicar, vamos entrar num acordo. Mas se na hora que um começa a discutir, o outro corresponde à altura, não dá nada aqui. Não, aí a coisa pega, né? A coisa pega fogo. E aí gera esse tal da energia do miasma, vamos dizer assim, né? O evangelho é o contrário. O evangelho é aquela energia do amor, da paz, da tranquilidade, que até a pessoa de fora chegando no ambiente onde tem essa energia, a pessoa sente uma paz, não sabe de onde e nem porquê, mas ele sente aquela paz, aquela tranquilidade. É comum se falar, nossa, mas eu sinto tão bem em tal lugar, eu chego, eu sinto bem lá, parece que a energia lá é muito boa. A água, quando ele toma, é mais gostosa. A água parece que fica doce. É. Então, tem todos esses processos, né? E tudo isso está ligado ao nosso comportamento. O nosso comportamento é o que vai determinar isso. Então, se nós nos comportarmos dentro de uma energia boa, é uma situação, ao contrário é outra, bem diferente. Então, o Evangelho está aí para nos ensinar, nos esclarecer sobre isso, e principalmente no capítulo A Gênesis, dos fluidos, né? Capítulo 14, que traz com detalhes sobre esse assunto, né? É verdade. Então, Marcos Aleixo, fala aí alguma coisa. Esse negócio, né? As casas têm as fotografias dos donos, né? Às vezes, mesmo que o dono não esteja lá um bom tempo, ele continua ainda carregado das suas energias, até objetos de recordação, né? Verdade. E esses miasmas vão sendo criados pelo pensamento, pelas energias daquelas pessoas que estão lá hoje ou que já estiveram, né? Por isso que é bom a gente ter uma ideia, controlar os pensamentos, procurar gerar em torno de nós boas energias, bons pensamentos, para que nós impregne o nosso lar, os nossos ambientes de bons fluidos, né? Porque os espíritos têm que fazer esse trabalho muitas vezes, né? Tirar os miasmas, essas energias dos ambientes que às vezes nós estamos ou que nós criamos para nós mesmos dentro do nosso lar, né? Então, veja, a humanidade hoje não tem a mínima ideia disso aí, né? Mínima ideia e não está preocupada. E olha, o Aleixo, uma coisa interessante, às vezes você vai na casa de uma pessoa, um grupo de amigos, fazer uma oração, porque a pessoa fala, puxa vida, nem isso eu sei fazer direito, vem aqui, traz um grupo, aí você vai num grupo de pessoa, aí a pessoa relata assim, Aleixo, eu estou aqui na minha casa e eu não consigo dormir direito, eu durmo, acordo, é difícil. tem o pesadelo, muitas vezes. Tem o pesadelo. Aí você faz a prece, aí a pessoa te liga no dia seguinte, Aleixo, você não acredita, eu dormi direto e se eu não tomo, eu perco a hora e não consigo nem trabalhar. Por quê? Porque tirou aquele clima, aquela coisa, aqueles fluidos negativos, aquele prece que esse grupo foi fazer, ele tirou aquele problema negativo e a pessoa se sente bem, ela dorme tranquila. Ela mesma também já fica com outro tipo de fluidos, né? De energia. A gente fala GG, mas são fluidos. E muitas vezes, Luiz, a pessoa não sabe como isso ocorre, né? Ele sente o efeito, sente a diferença, mas não sabe, e até porque às vezes a pessoa não tem esse conhecimento também, né? Mas ele sente o efeito. Tava assim, agora está assim. Então ele percebe que houve ali um efeito muito positivo e a pessoa passa a se sentir bem e a gostar da ideia, né? E esses miasmas ficam impregnados no ambiente, né? Fica. Num livro dessa coleção André Luiz, num livro,
não sei qual livro que é, o espírito amigo que lá, o instrutor do André Luiz, falou, presta atenção, os espíritos negativos, os espíritos, a gente chama de espíritos obsessores da casa, eles sugavam as vibrações das frutas que estavam na fruteira, dos alimentos. Aí o espírito fala, olha, por isso que a pessoa come, e ela tem aquela fraqueza, né? Ela tem aquela fraqueza de falta de comida, né? Quando a pessoa tem anemia, né? Ela tem anemia. Por quê? Porque o alimento, na realidade, virou um isopor, praticamente um isopor. Por quê? Porque os espíritos negativos vão lá sugando aquele tipo de energia, de fluido das frutas, dos alimentos em geral, de tanto que a casa fica, às vezes, deteriorada, né? Isso está num livro, nessa coleção André Luiz, quando Florencio, sei lá que o nome do instrutor do pode ser nos domínios da mediunidade, que lá tem muitos casos assim. É interessante. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se a gente quer ter uma casa saudável, né, Aleixo? A gente tem que ter bons comportamentos e boa postura. Procurar o mínimo possível aquelas discussões desnecessárias. O problema é isso, Luiz, é isso da humanidade hoje, né? Ela pouco quer saber dessas coisas, né, Luiz? Você fala de energia, miasmas, vai falar, não vai chamar o psiquiatra para nós, né? Vai falar, não, mas o que é isso aí? Nós somos todos energia, né? Então, tudo que você pensa, tudo que você faz fica impregnado no ambiente, né? Então, você pode deixar ele carregado de miasmas, de energias não muito bons, o que frequentemente acontece pelas nossas atitudes, né? Verdade. E aí acontece, né? Isso que você falou, Luiz, me fez lembrar, ver como que é as coisas. Uma coisa sempre puxa a outra, né? Eu estava um certo tempo lá na Bahia, lá em Serrinha, na casa do grande amigo meu, o Peixinho, que é o presidente do Centro Espírita Deus Cristo e Caridade, lá onde inicia o Espiritismo, lá em Serrinha, na Bahia. E a última visita que eu tive com ele, inclusive, foi a última até, eu estava na casa dele, ele sentado numa cadeira, na outra, e ele tinha uma vidência assim, 24 horas, o Peixinho. Para ele não sabia se estava encarnado ou desencarnado, qual hora do dia ou da noite. Tanto é que ele não dirigia por causa disso. Aí eu estava lá conversando com ele, na casa dele, nós conversando, e ele, de repente, falou assim, olha, Taíde, passou aqui os espíritos, foi lá na mesa, sugou minhas frutas que estão lá, umas bananas, negócio, e passou aqui correndo de volta. Olha que interessante. Eu nunca esqueci disso, cara. Foram lá, sugaram e voltaram aqui, ó. Já foram embora. Ele conversando comigo e presenciou isso. Quando você falou isso daí, mas veio à tona essa lembrança. Né? Isso então, é um fato. No caso dele, ele é um espírito equilibrado, trabalhado. E aqueles que estão desequilibrados com a presença, com esses miasmas que ficam no ambiente, desequilíbrio. Aí a pessoa come e fica anêmica. Aí a pessoa, como é que pode, doutor? Eu como bastante, e aí eu estou chega lá e qual o seu problema? É anemia. Mas por quê? Porque a alimentação do lar está todo deteriorado, está todo sem as energias, vitaminas necessárias para o equilíbrio do corpo. Interessante, né? Um hábito que eu não tenho, por exemplo, mas quando eu cheguei lá em Serrinha na época, a minha prima costumava fazer isso. Sempre a oração antes da comida. Que os evangélicos fazem isso, né? Então ela tinha esse hábito de fazer isso. Então isso é importante. Você fazer a prece antes de comer, parece que não, mas é importante isso. Tem muita gente que agradece, né? Que agradece pela comida. A gente não tem, nós espíritas não tem muito, eu não tenho esse hábito, né? Mas isso é importante, sabia? A gente não faz, mas é uma coisa que tem sentido, viu? Isso. Então o Marcos agora vai continuar no número 8 aqui, porque o nosso tempo já está no ponto. Já está A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina.
Homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo. Realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Bom, então agora em outubro, nós estamos realizando, já iniciamos Ontem, né? ontem, né? A 52ª Semana Espírita da cidade de Guarulhos. E o tema central é 160 anos da edição do livro O Céu e o Inferno, que é um livro também interessante para quem Muito quiser interessante. conhecer mais sobre o mundo espiritual, é muito interessante. Tudo isto está acontecendo com transmissão online no horário das 19h30 pelo canal do YouTube da USE Guarulhos. E no dia 22 nós vamos que é dia 22 é amanhã, quarta-feira, apresentação do subtema Temor da Morte. E o expositor será Alex Carleto, não é, Taíne? Exato. E dia 24, sexta-feira, será a apresentação do subtema Expiações Terrestres, com o expositor Roberto Macchiori. É muito bom esse evento, né? Muito bom. Agora você. E exatamente nesse instante iniciamos nosso segundo bloco do programa, focando uma visão espírita sobre a vida. Isso, Ataíde, e nós vamos hoje, nesse segundo bloco, falar de um assunto interessante, respeitando a opinião alheia, esse é o tema. E o que diz? Nós vamos fazer uma leitura para depois a gente levar isso para uma análise nossa. Aí ele fala assim, o tema. E quem fez esse tema foi... são 2 lugares, depois eu falo. Aí ele fala assim, como recomendou Jesus, e assim diz o Espiritismo aos seus adeptos, não violenteis nenhuma consciência. Isso Jesus falava, não violenteis nenhuma consciência. Mas comparando no plano material, conforme seu grau de escolaridade, a pessoa pode resolver uma equação matemática com dificuldade ou com facilidade. Dependendo da situação, pode ser que a pessoa nem saiba o que é uma equação matemática, porque ainda não teve a oportunidade de frequentar uma escola. Se nunca teve uma aula de matemática, como exigir que ela resolva a equação atinente? Levando em conta o adiantamento espiritual, muitos já passaram por diversas etapas evolutivas. Desculpa, pessoal. E por isso conseguem entender os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática. Mais do que isso, muitos conseguem vivenciar o maior dos mandamentos de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo. Portanto, amar ou não amar o próximo como a si mesmo vai depender fundamentalmente do estágio de progresso e evolução de cada um. Ninguém pode forçar o outro a fazer aquilo que não está capacitado para fazer. É preciso dar o tempo ao tempo. O objetivo de todos nós é sermos felizes. Mas, para alcançarmos o reino de Deus, a caminhada é bastante longa. Não é de um dia para outro que vamos conseguir a nossa transformação íntima e despertar o ser divino que está dentro de nós. Com paciência e perseverança, todos chegaremos lá. Olha que interessante, todos chegaremos lá.
atendendo aos princípios da lei de liberdade, que é a lei divina, direito de obrigar ninguém a pensar como pensamos. Por isso, seria cercear a sua liberdade de pensar e concomitantemente a de agir. A liberdade de pensar é um direito de todos. Somos portadores do nosso livre-arbítrio. É assim que nos ensinam os espíritos superiores, atendendo os questionamentos de Kardec inseridos nas questões 835 e 800 até 840 do Livro dos Espíritos. 840. Todavia, é importante atentarmos principalmente para a questão 841 do livro citado, quando Kardec questiona os instrutores espirituais. Por respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas. Olha só a pergunta de Kardec. Falar bobagem, várias doutrinas. Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transvierem obedecendo a falsos. A falsos o quê? Princípios. Responderam eles, viu, a Taíde? Certamente que podeis, e até deveis, atentar, né? Mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força. Com brandura e da persuasão e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejareis convencer. Na marra não é bom. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitir seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Só a Deus cabe julgar a sua capacidade de entendimento. Então, onde está isso, Aleixo e Ataíde? Parte no artigo chamado da Organização A Luz Divina, intitulada Assim diz o Espiritismo aos seus adeptos: não violentais ou nem violenteis nenhuma consciência. E parte do artigo do Consolador, de autoria de Edo Mariani, intitulado Liberdade de Consciência. Então, amigos, eu gostaria que vocês começassem a discorrer desse assunto. Por quê? Porque é sobre esse assunto que nós vamos comentar agora, porque ele fala sobre respeitando a opinião alheia. Então, quando você parte do convencimento na marra, não existe, não pode. Porque, em vez de você convencer, você vai criar um atrito. E o atrito, às vezes, até por paixão, até por honra, a pessoa pode falar, agora que eu não quero saber. Né? Ele pode falar assim. Pode ser um tiro pela culatra, ou seja, um processo inverso. Então, vocês dois estão com a palavra, que eu vou respirar um pouco. Dá uma aguinha. O respeito cabe em todo lugar, né? Qualquer hora e qualquer momento. Então, é preciso que se entenda que, dependendo o assunto que estiver ocorrendo, temos o dever de compreender, de respeitar o outro, seja qual seja a sua visão, até porque cada um está num estágio evolutivo diferenciado, tem um conhecimento diferenciado. É por isso que costumamos falar assim que
quando nós trocamos ideias, acaba um aprendendo com o outro. Porque às vezes você traz algo que eu não sei e eu levo algo que você não sabe. E aí acaba todo mundo aprendendo. Então é a mesma coisa nesse sentido aqui. Então, se a pessoa tem uma visão e eu percebo que essa visão é sua diferente da minha, não é nenhum motivo para eu querer implantar a minha visão na sua, querer falar, não, você está errado, o certo é isso, isso e isso. Então não é por aí a coisa. Nós temos que ter esse entendimento e para isso tem que ter o diálogo, né? E para ter o diálogo tem que ter a compreensão de um ouvir o outro, porque partindo desse princípio, as coisas dão certo. Um ouvir o outro, com educação, com calma, com serenidade. Agora, se um só quer estar, né, eu estou certo e ponto, se eu falo alguma coisa, você fala, não, você está errado, então, aí começa, aí não vai chegar a lugar nenhum, né? Então nós temos que ter essa consciência, nesse sentido sim, de respeitar o outro, seja que qual for a visão dele, temos que respeitar. Ao menos se a pessoa vem com a violência, com coisas graves, aí é diferente, né? Lá no Evangelho tem um trecho lá, que eu não lembro agora qual é o espírito que fala, que se o erro, nós devemos comentar o erro do outro. A resposta é, desde que o erro do outro não prejudique as demais pessoas, não cabe você interferir. Só prejudica ele, então tudo bem. Agora, se prejudica os demais, aí já cabe nós dar uma... Opa, peraí. Não é por aí. Opinião, né? Nossa opinião. Então, não forçar. E não forçar, né? Mas tem tudo isso que faz parte, né, do assunto, né? Verdade. E Jesus, quando que Jesus falou isso? Não violenteis nenhuma consciência. Ele falou para os seus discípulos. Por quê? Ele estava pedindo para que os discípulos fossem fazer a divulgação da Boa Nova. Porque ele sabia que ele ia entrar num processo de eliminação. Ele já sabia. Então ele falava, não violenteis nenhuma consciência. Ou seja, você pode ir nas aldeias, não obrigue. Somente fale, exponha e clareie. É como você jogar uma semente no chão. Quem tiver apto a pegar, pega. Quem não, ainda fica para depois, porque cada um está num momento diferente do outro. Somos espíritos em evolução. E é exatamente isso. Ele falou para os seus discípulos. Não violenteis, não force, não discuta, não obrigue. Não é assim que você consegue, não é? Eu fico pensando, eu falo por mim, né? A dificuldade ainda de não julgar, né? De não respeitar muitas vezes a opinião alheia, porque um dos pontos, assim, da característica de espírito imperfeito como eu não sei nem... Estou muito longe ainda de despertar para o bem e quer contrariar uma opinião, achar que não respeitar a opinião do outro, né? Jesus falou, ai daquele que escandalize a crença alheia. Se Jesus não criticou a nada, respeitou a todos, por que eu fico pensando, eu ainda não vou respeitar a opinião do outro? E nós vamos aprendendo. Outro dia eu fiquei pensando, se nós olharmos, uma palestra até do Haroldo, um debate lá, a gente já sabe, o pessoal falou, a gente ainda não conhece sobre os ensinos de Jesus. A gente tem dificuldade em conhecer, mas a gente já sabe o que é. A gente não sabe exemplificar ainda, mas saber o que é, a gente já sabe o caminho. Vivenciar, a gente não sabe. O problema ainda, é ver, né? falar que a gente não sabe, a gente sabe. Já começa a saber, mas a gente não sabe vivenciar, não aprendemos ainda a vivenciar. Porque a gente ainda é uma dificuldade imensa em respeitar a opinião alheia das pessoas, né? É sempre, eu falo por eu, depois eu fico me arrependendo, mas quando que eu vou melhorar? O pessoal fala, você fala em cima.
você quer se sobrepor porque você não... né, seu Luiz? Você quer se sobrepor, você não respeita, você não quer que a sua opinião... Não, cara. Eu fico olhando, quando que eu queria um dia chegar, eu vou chegar nesse ponto de um espírito calmo, que escuta mais, tranquilo. Os espíritos, não sou, lógico, espírito superior, mas espírito superior é assim. Um espírito mais equilibrado, ele mais escuta. Ele não fica contradizendo a sua opinião. Ele, quando é chamado para conversa, ele opina a opinião dele e pronto, mas ele não fica contrariando. Eu ainda fico contrariando. Espírito imperfeito é assim, fica contrariando o outro. Você pior que você não sabe nem que se você está certo e quer contrariar a opinião do outro. Eu fico pensando, nem eu estou certo e quero contrariar Quer a que o opinião. outro pense como você, né? Quer contrariar a opinião do outro. Então é uma coisa que precisa... Por isso que eu acho que não é que a gente não sabe o que o Evangelho já nos passa. A gente sabe, só que a gente tem dificuldade de exemplificar. Parece uma coisa assim, eu fico pensando às vezes, né? E dá vontade de eu entrar na minha mente e olhar ela como ela é. Porque eu falo, onde que é o ponto aqui, qual que é a chavinha, o que é o ponto aqui que eu posso equilibrar para começar a compreender essas coisas, né? Porque não muda nada. Não, eu fico pensando depois. Aí você debate, você contraria a opinião do outro, aquela... E mudou o quê? Mudou nada. Aí você criou um atrito, né? Você vai embora, as pessoas falam que bicho arrogante. Cara, as pessoas pensam que não falam. Não deixa os outros falar, não respeita a opinião alheia. Por isso, Marcos, que é muito importante, eu particularmente gosto muito desse tema, daquela palestra que o Haroldo traz, conhece-te a ti mesmo. Isso é muito profundo, meu. O conhece-te a ti mesmo, acho que é o principal para nós. Conhecer a gente mesmo. E nós somos 95% inconscientes. O que é que nós sabemos de nós? Nada. Nada. O pouquinho que nós aprendemos, através do ensinamento do Cristo, que é o que você está comentando, ainda temos uma dificuldade tremenda de vivenciar. Nós sabemos, mas não conseguimos vivenciar aquilo ainda. Os nossos impulsos são muito fortes em determinados momentos, dependendo do assunto da pessoa. Ainda vem aqueles impulsos assim que você tem dificuldade de controlar, aí acaba explodindo, né? Nem que passou aquele minuto, nossa, o que é que eu fui falar? Eu estava com a cabeça, mas já falou, mas já foi. E aí não tem mais jeito, né? Então, é por isso que a serenidade, a calma, principalmente, é a base de tudo, né? Calma, vamos, a reflexão, né? Calma, reflexão, serenidade, é as armas que a gente precisa estar sempre atento, porque senão... Se cada momento, cada explosão nossa, cada impulso nosso nós for explodir, a coisa fica mais complicada ainda, né? E a melhor forma de convencimento é exatamente a nossa postura, a nossa ação. Né? Você pelo exemplo, você convence as pessoas pelo exemplo. Porque a pessoa fica te observando. Você fica lá, as pessoas ficam te olhando. Como é que você reage perante as coisas? Como é que você faz? A sua fala. Se você é calmo, se você tolera. Mesmo que você de vez em quando dá umas espanadas, né? Aí a pessoa fica... Mas fala assim, nossa, eu queria ser igual àquela pessoa. Você fica, né? Você fica olhando a pessoa, você fala, eu queria ser, pode pensar... Aí você começa a ver o tipo de pensamento daquela pessoa. E às vezes você vai ler a respeito, você vai analisar. Olha como é que a mudança é difícil. E é por isso que Jesus falava para os seus discípulos. Não adianta querer forçar a barra. Você fala da boa nova. Você faz a palestra. Aquele que aceitar, muito que bem. Aqueles que não aceitarem, tanto é que depois de 300 anos que Jesus passou, aí começaram a institucionalizar as ideias de Jesus, criando as igrejas, né? E Jesus falava assim, não, vamos passar pelo campo das ideias. E as pessoas institucionalizaram, né? Porque as pessoas elas têm
uma grande menção de poder fazer as coisas da forma que ela pensa. Vamos criar regras, vamos criar métodos, vamos... E aí, nessas regras, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso é errado. Aí, para criar um certo clima de apavoramento, olha, você vai para o inferno, e aqui Jesus vai te castigar, Deus vai te castigar. Então, tudo isso é uma forma de colocar uma pressão naquilo que você quer. Agora, se você quiser convencer para valer, é pelas suas atitudes, pela forma de você se posicionar, que você faz. Então, como disse Jesus, não violenteis nenhuma consciência. Nenhuma consciência. Porque é isso, né? Você não força a barra, você não tem que forçar a barra. E a gente fica nessa daí ainda, né? Hoje nós estamos aqui atualmente nessa discussão, porque está certo, está errado, não sei o quê. É ruim. É bom mostrar aonde estão os erros. É bom mostrar, olha, eu acho que o erro está aqui e está aqui. Mas quem quer aceitar, aceita. Se quem não quiser, e vai continuar pensando do jeito que ele quer pensar. Por isso que o comportamento é de suma importância a gente observar o comportamento. O comportamento diz tudo, né? Qualquer tipo de comportamento. E a começar do pensamento, né? Então, as nossas atitudes, nosso comportamento é uma coisa que quem está observando vê a fundo. Nossa, isso é muito uma coisa que, às vezes, por uma palavra que você fala, a pessoa escuta, olha o que fulano falou, meu. Uma palavra, hein? Seja uma coisa delicada. Ou então uma atitude, né? Olha como é que fulano fez. Agiu dessa forma, né? Então, o comportamento, gente, é uma coisa de prioridade para a gente estar sempre atento, sempre observando como nós nos comportamos, né? Naquilo que nós falamos, nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos, a maneira que nós agimos. Agora, é fácil falar, mas na hora de nós pôr isso na prática, não é muito fácil, não. Mas já sabemos o que tem que pôr na prática. Já sabemos, e muitas vezes, Marco, o nosso emocional não está ainda à altura. A gente às vezes quer, mas não consegue, sabe? Do nada assim já, como diz o ditado. A gente sabe. A gente, do nada, como diz o ditado popular, já perde a estribeira lá, já fala o que não deve, já faz o que não devia, e depois quer... E é uma questão... Infelizmente é isso. A reconstrução do espírito, ela vai com o tempo mesmo do espírito, né? Porque é algo mesmo que você não consegue controlar, parece. Você sabe o que você tem que fazer, que você não pode criticar, você tem que respeitar a opinião alheia, você tem que... E ao mesmo tempo você contraria tudo isso. Verdade. Uma vez, não aparece o Haroldo Dutra, uma pessoa... Não, foi... no livro. No livro, é uma entrevista com ele, mas é no livro. Num livro, inclusive, Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo. É o título do livro, né? Muito engraçado. Aí perguntaram para o Haroldo assim, lá no livro, por que aqui a gente sabe que as coisas é erradas e a gente faz, sabendo que é errado, que é o que você está falando, né? Ele falou, o nosso grau evolutivo não está ainda à altura de nós vivenciar tudo aquilo. Com duas palavras ele respondeu. A gente sabe, mas nosso grau de evolução ainda não está à altura para a gente... Vai chegar uma época que vai estar. Né? Então é isso. Vai chegar uma época que vai estar. A gente sabe, mas não consegue ainda dominar, né? Então, amigos, espero que nós desenvolvemos esse tema de uma forma bem didática e coerente. E agora nós vamos partindo para o final do nosso programa. Não é, Taíde? Então, agora... Aliás, a USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso, se você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo da sua residência. É isso. E agora,
Vamos chegando no momento da prece, né? Isso. Elevando o pensamento a Deus, a nosso Senhor Jesus, agradecendo por essa oportunidade, que essa lição nos traga reflexões de como nos comportar perante o nosso próximo, de aprender a respeitar as opiniões alheias, né? Que nós possamos, com esses bons fluidos, nos equilibrar, nos acalmar. Que Jesus possa nos amparar essa equipe espiritual que nos acompanha, nos ampara nesse momento que aqui estamos, esses amigos que nos auxiliam a conduzir esse programa, a toda essa equipe e aos nossos queridos ouvintes que possam ficar na paz e na luz de Deus e de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu aqui me despeço também agradecendo a Deus, Jesus, por essa oportunidade, agradecendo a presença dos nossos amigos aqui presentes, Luiz Leite, o técnico, Marcos Aleixo, Luiz Gouveia, agradecendo também a espiritualidade que nos assiste, que nos ilumina, que nos intui para esse aprendizado, nosso trabalho, agradecendo também aos ouvintes que sintonizaram conosco aqui no programa Web Rádio. Então, gratidão a tudo isso que nos é permitido no dia de hoje, que Deus sempre nos permite esse aprendizado. E aqui estamos com o intuito de prosseguir nesse trabalho que Jesus nos mostrou em nossa caminhada, que com certeza é algo de aprendizado para todos nós que estamos aqui no plano terrestre com essa finalidade de nos melhorarmos um pouco mais. E assim que Deus nos abençoe, muita paz e uma boa tarde a todos. Isso. Bom, então hoje, eu não sei se vocês, ouvintes, estão notando, nós estamos sem a presença da Nilce Pereira. A Nilce Pereira, ela não se encontra muito bem de saúde. Então, nós mandamos um abraço aqui para ela. Nilce, fique bem, você faz falta. O Aleixo sempre fala, é a flor do nosso programa. Então, um abraço para você, fique com Deus e a todos os ouvintes. Até a semana que vem. Estamos te esperando aqui a semana que vem, o Nilce. Que Deus abençoe, viu? Felicidades a vocês todos. Ouvintes, amigos, estejam conosco. É isso, eu também vou me despedindo, agradecendo essa equipe de trabalho. Luiz Gouveia já falou, que é a Nilce Pereira, né? Nossa companheira que se restabeleça, a flor do nosso programa, Isso. né? A dupla de vez em quando um foge, né? Mas tá aí, não tá. A Thaídes, Luiz Gouveia, Luiz Leite, um grande abraço aí. O quê? Good night? O quê? Ah, voltou o Good night? Ei, good night. Agora, o Good night todas as terças-feiras, 21 horas. Hoje. E o Modão? O Modão vai voltar? Achei. Já divulgou pra escola o Good night? É bom, hein? É um programa, é? É. É um programa? Um grande abraço a todos, aos nossos queridos ouvintes. Que Deus e o nosso Senhor Jesus nos ampare e nos ilumine. Vamos ouvir uma... Às 21 horas? Às 21 horas você vai fazer palestra? Hoje não. É. Hoje não. Então tá. Fiquem em paz. A Thaídes vai ouvir, a Thaídes? Vou. Vai dormir. Às 9 horas da noite? É. Vou estar lá no centro. Mas vai até a meia-noite, pode voltar e eu... Você tem que pôr 10 horas da noite, 10 horas da noite o pessoal já chegou do centro. Depois das 10 eu estou em casa. Tá, então. Tchau pra vocês. Fiquem em paz. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio. 24 horas tocando tudo.